Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e nós temos o prazer de receber aqui no nosso espaço hoje o professor Jardes Braganholo, coordenador do Seminário Regional de Manejo do Solo, que ocorreu na última quarta-feira, dia 17. Também está presente conosco o professor Antônio Sérgio do Amaral, do curso de Agronomia, e que também fez parte da coordenação do evento. Temos o prazer de receber também o assistente técnico regional de recursos naturais da Emater Ascar, o César da Rosa, e também o Fábio Pérego, supervisor regional da Cooperalfa. Então é um prazer tê-los aqui conosco, porque esse é um assunto extremamente importante para nós trocarmos algumas ideias e falar principalmente dos resultados alcançados deste Seminário Regional de Manejo do Solo. Então, deixo a palavra com vocês para darmos início à nossa conversa, ao nosso bate-papo a respeito desse assunto. Então, palavra com vocês. Como é que foi, afinal, o seminário que reuniu estudantes, produtores, professores e técnicos ligados às organizações ligadas ao agronegócio regional? Bom, Ademar, primeiramente agradecer a oportunidade para estarmos aqui, né? E dizer que nós tivemos o seminário que foi realizado agora no último dia 17 de julho, o Seminário Regional de Manejo do Solo. Tivemos aí uma participação da comunidade, em torno de 300 pessoas, entre os técnicos, entre os produtores, entre alunos do Colégio Agrícola, da Agronomia, né? E profissionais ligados à área. Então a gente ficou muito feliz aí com a realização desse evento. Foi um sucesso, né? A gente teve todo esse público aí acompanhando, e os palestrantes foram também, né? Palestrantes renomados aí nas diversas áreas que fizeram as apresentações aí de resultados, de coisas ligadas à pesquisa, à extensão, né? E principalmente voltados aí para a parte de manejo do solo. Então foi um sucesso aí o nosso evento. Deixo a palavra com vocês. Não tem uma ordem específica aí para nós conversarmos. César. Satisfação de participar aqui como a instituição Emater, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e dizer que nós, na nossa comissão aí para o seminário, tivemos um envolvimento muito grande, discutimos muito a fim para trazer palestrantes renomados para esse evento, para valorizar e conscientizar, né, os nossos produtores, técnicos, na preservação e manejo, né, desses dois recursos naturais, solo e água, aí, que são muito importantes aí para a produção de alimentos. Perfeito. Bom dia, Ademar. É um prazer estar representando a Cooperalfa aqui esta manhã. Então, esse evento nasceu devido às várias análises aí da URI, né, feitas pela URI, né, o Jardes compilou esses dados e a gente verificou uma deficiência grande nos nossos solos aí, né, e às vezes básica até de calcário, como foi falado no evento ontem, que foi o que iniciou a agricultura, né, o calcário, que foi que ajustou nossos solos para a evolução da produtividade, né. Então a gente tem aspectos básicos que a gente tem que evoluir ainda, então o evento ele veio para dar um start, né, nessa situação de iniciar um projeto para nós evoluir a região do Alto Uruguai. Beleza, realmente a gente está muito satisfeito, né, com a realização do evento. Tivemos pleno êxito, graças a Deus aí conseguimos juntar as forças, né, de várias instituições, e eu gostaria de colocar já algumas conclusões a respeito do que a gente viu ontem, tá? Dá para a gente separar da parte química e a parte física. Em relação à parte química, depois o Jardes pode complementar também, né, a questão da fertilidade do solo, ficou nítido, Ademar, que é necessário o quanto antes a nossa Comissão de Química e Fertilidade do Solo, do Núcleo Regional Sul, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, lançar o novo Manual de Recomendação de Adubação e Calagem. Nós estamos já com a versão de 2016
E ontem um dos palestrantes focou muito nisso, foi bastante, digamos assim, pontual na questão da necessidade realmente de nós termos uma atualização, principalmente em relação às questões de referências de produtividade, questões de profundidade da amostragem e outras questões também relacionadas às metodologias, né? Então, eu creio que isso está muito claro. Infelizmente, não está na nossa alçada, né, Jardes? Nós não somos da Comissão de Química e Fertilidade do Solo, mas nós vamos conversar com os colegas que fazem parte da comissão para que isso evolua, né, o mais rapidamente possível, porque o manual é uma referência para nós, principalmente para quem está no campo, que precisa fazer uma recomendação, uma interpretação mais assertiva, usa o manual, né? Então nós estamos carentes disso, tá? E outra questão mais relacionada à parte física, mais relacionada à parte de manejo do solo também ficou evidente, né? Além disso, voltando à questão da parte química também, ficou muito claro, o Jardes pode comentar também, depois os colegas também, a questão que nós não estamos evoluindo em termos de fertilidade, né, Fábio? Pelos dados que o Jardes compilou, a gente vê que nós estamos no mesmo patamar, né, já há 5, 6 anos, né, Jardes? E então isso precisa ser retomado de alguma forma, nós precisamos atuar nessa questão de corrigir a fertilidade do solo, tá? E voltando para a física ou manejo, também então ficou claro que nós precisamos retomar a campanha de conservação do solo, visando então melhorias, visando as correções aí dessas áreas que já estavam degradadas antes das enchentes. Agora, claro, nós não queremos aqui generalizar, né, pessoal? Existem propriedades muito boas aqui na nossa região do Alto Uruguai, produtores caprichosos que fazem um bom manejo, né? Mas, no geral, nós temos muitos problemas que se agravaram com as enchentes. Então, nós precisamos lançar mão de técnicas, de práticas que visem, né, essa recuperação, o retorno dessas áreas para que atinjam tetos produtivos maiores, né? Porque existe uma preocupação, o Estado precisa voltar a produzir, né? Se não ao mesmo patamar, mas mais do que isso. E aí acredito que tem um desafio, não digo grande, mas enorme por parte de vocês, né? Especialmente, acredito que a Emater, que está mais diretamente ligada a esse aspecto. Estou certo, César? Está certo, e a preocupação nossa, e a Emater trabalha então diretamente na assistência técnica com o produtor rural. Isso que o Dr. Antônio traz para nós, esse relato, eu coloco ainda a declividade das nossas áreas, né, na nossa região, que maximiza toda essa perda de solo e água, fazendo com que temos que sim ter um olhar técnico, né? Nós temos professores, temos universidades, temos os corpos técnicos das cooperativas, da Emater, qualificados para dar esse aporte, essa assistência técnica ao produtor rural. Precisamos sim dar um passo maior em termos de fertilidade, em termos de manejo do solo. Temos ainda muita área que fica no vazio outonal, isso aí é preocupante para nós, né? A gente sabe como técnico que temos que manter esse solo produtivo, entre aspas, não só o aporte de culturas econômicas, mas também produtivo no tempo de alimentar todos os micro-organismos que estão nesse solo, né, ajudando a fazer essa conservação e manejo desse recurso natural. Talvez voltando um pouquinho só ao assunto, eu queria que o professor Jardes, que é responsável pelo nosso laboratório de análise de solos, o que tem sido pesquisado e quais os resultados alcançados por essas análises e que precisam ser corrigidas urgentemente?
Então, Ademar, nós temos uma situação aqui da região do Alto Uruguai que a gente vem acompanhando há algum tempo, né? Agora, com a abertura do laboratório de análise de solo no ano de 2019, na URI, a gente começou a conseguir trabalhar os resultados que a gente estava obtendo das análises de solo aqui da região, que os produtores entregam as amostras lá para fazer a análise, e a gente começou a observar que realmente a gente está com um problema instalado aqui na região, muito sério, que é as características da fertilidade do solo, elas ainda não estão totalmente corrigidas. E do ponto de vista de evolução aí da parte de fertilidade do solo, como diz o professor Antônio, né, a gente está numa situação de estagnação. Isso tem também limitado o avanço da produtividade da soja, do milho, das culturas de grãos, do trigo, né? De forma geral, eles estão tendo uma limitação de avanço de produtividade. Então, com esses resultados que a gente tem obtido lá no laboratório de solo, a gente tem verificado que a gente tem um problema muito sério em relação à correção do pH do solo, que é extremamente importante para as nossas culturas. Ele é a parte inicial da melhoria da fertilidade do solo. E a gente está aí com em torno de 65%, 70% das amostras que chegam todo ano, né, no laboratório apresentando deficiência de pH, um pH abaixo do ideal. Que para nós, né, na agronomia, a gente leva em consideração o valor de 5,5 de pH como referência, precisaria estar acima disso. Fósforo é outro elemento que a gente está com bastante problema aqui na região. Temos aí um percentual bastante alto, 70%, 75% das amostras que ainda estão com nível de fertilidade de fósforo abaixo do ideal. E aí, com base nesses principais resultados, a gente começou a questionar, né, o porquê que não tem se apresentado essa evolução aqui na região do ponto de vista da fertilidade. E aí, em conversa com os colegas, né, da parte de extensão, de assistência técnica das cooperativas, surgiu então essa ideia da gente retomar as atividades do projeto de conservação do solo e começar também a falar um pouco melhor sobre essa parte de fertilidade. Por isso a gente fez esse evento agora no dia 17, tentando trazer um pouco dessas informações para os produtores, para os técnicos, para chamar a atenção, né? E também para que a gente, unindo esforços, consiga fazer uma melhoria aí, na questão da fertilidade. Então, isso tudo iniciou aí com os resultados que a gente está obtendo no laboratório de análise de solo da URI, mas também depende de uma união de esforços de todo mundo que está envolvido aqui na região com a parte agrícola, né? Para que a gente realmente possa dar ter essa evolução aí no sistema produtivo. Tá, e essas informações todas, como é que elas chegam aos produtores? Acredito que essa é uma missão da Emater e também da Cooperalfa de chegar essas informações aos produtores. Como é que isso pode ser feito com a colaboração também da universidade? Eu gostaria de colocar, Ademar, fazendo esse sincronismo aí da tua pergunta, que a Emater, mas digamos assim, em 5 anos que nós tivemos, nesses últimos 5 anos, nós tivemos 3 eventos aí de estiagem e 2 eventos de excesso de chuvas. Então, a preocupação... Sem contar a pandemia. Sem contar a pandemia. Então, a preocupação com esse recurso natural não vem só a nossa preocupação técnica com o excesso de chuva, mas também temos o período de estiagens que também alavanca muito esse problema. A Emater, então, nesse período de enchentes, atua diretamente lá no produtor, fazendo o cadastro das propriedades atingidas, bem como o levantamento ou visitas técnicas, né, feitas lá com o produtor, né, para diagnosticar realmente o dano. Depois acontece as licitações das prefeituras, porque isso é uma política pública, né, as licitações para compra de insumos, essa coisa toda, e a Emater está sempre junto, acompanhando para que seja feito, então,
essa recuperação o mais rápido possível lá nas propriedades. Também a Secretaria da Agricultura, né, a SEAP, juntamente com a Emater e o Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles têm lançado a primeira nota técnica, né, de como dar orientações, então, para a recuperação dos solos atingidos, né, pelas enchentes. Então, essa parceria das instituições, né, preocupadas, né, e são notas técnicas feito assim, analisando a problemática de todo o estado do Rio Grande do Sul. Está previsto 4, 5 ou 6 notas técnicas, né, a partir de agora, com a finalidade de orientar, avaliar e dar condições, suporte para os técnicos, produtores e as entidades envolvidas aí com o agronegócio do Rio Grande do Sul. Acho que a forma de levar para o produtor, uma das formas foi ontem com o seminário, né? Então foi envolvido alguns produtores da região e técnicos principalmente, para eles difundir a informação. A gente faz o trabalho de coleta em algumas propriedades, com a parceria, como eu falei antes, em torno de 700 análises no ano passado, que a gente coletou e levou. E diante disso, a gente tenta levar nas comunidades, nas palestras, nos dias de campo, levar essa informação para o produtor e colocar como que está a propriedade dele e o que ele tem que ser ajustado, né? Eu vejo que o produtor ainda tem que ser bastante estimulado a ter diagnóstico da propriedade. Como foi falado ontem pelo professor Antônio e professor Jardes, esse diagnóstico que a gente tem é de algumas propriedades, mas tem muitas que não fazem, né? E é um diagnóstico químico, a gente tem a parte física e biológica, a gente não mede. Das poucas medições que a gente tem, a gente vê que está numa situação crítica, né? Então, taxa de filtração baixa, áreas declivosas, então a gente perdendo muito solo, né? A gente teve a oportunidade de coletar algumas áreas aí, logo após a estiagem, a gente viu que você perdeu muito nutriente, né? O pH já estava um pouco baixo, né? Diminuiu mais ainda, então a disponibilidade do nutriente. Eu vejo que nós, como cooperativa, todas as entidades, todos os comerciantes, enfim, a gente tem que estimular o produtor a fazer o diagnóstico e falar para ele, ó, teu solo tá preocupante a situação, a gente vai ter que tomar uma atitude. Claro que, como o professor Antônio comentou, tem muitas propriedades exemplares aqui na nossa região que fazem um manejo muito bom. Então a gente também tem que se espelhar nesses locais, nessas propriedades e estimular, copiar o que está dando certo. Copiar o que está dando certo, e eu acho que é um ganho mútuo de todos da região. Gostaria, Ademar, de aproveitar o momento para passar um dado assim, impactante até para que a sociedade como um todo, e principalmente as pessoas que não são da área, tenham uma noção, né, da importância da conservação do solo, né, e por que a nossa preocupação. Então, existem estimativas globais que sugerem que a taxa de formação do solo vai de 200 até 800 anos para a formação de 1 centímetro de solo, né? Se nós considerarmos aí 500 anos para a formação de 1 centímetro e considerarmos apenas 500 anos para a formação de 1 centímetro de solo. E quanto se perdeu, então? Exatamente, vamos chegar lá. É uma situação, são estimativas, né? Então, 500 anos para 1 centímetro, digamos que fossem perdidos 10 centímetros, vamos ser, assim, cautelosos, otimistas. Né? Otimistas, depende do local, né? Mas digamos na média 10 centímetros de perdidos por hectare, isso levaria 5.000 anos, ou seja, nós teríamos perdido 5.000 anos de trabalho da natureza, quando se perde ou quando se considera 10 centímetros de solo perdido. Existe uma estimativa também para a gente ver quanto pesa um hectare. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas tem como saber quanto que pesa, quantos quilogramas de solo tem um hectare? Tem, existem estimativas para isso, né? Então tem uma fórmula geral, que basicamente é multiplicar a área, vamos supor a área de 1 hectare, são 10 mil metros quadrados, vezes a profundidade que eu quero, eu posso considerar qualquer profundidade. Digamos que eu considere 10 centímetros, então. E vezes a densidade do solo,
em quilogramas por metro cúbico, multiplicando então 10 mil metros quadrados vezes 0,10 vezes 1.000 quilogramas, isso dá 1 milhão de quilogramas de solo em 10 centímetros num hectare. Pesaria 1 milhão, um hectare pesaria 1 milhão de quilogramas, né? E aí, o que eu quero chegar aí com esse raciocínio? Digamos, então, 1 milhão são 1.000 toneladas. Então, nós teríamos perdido aí 1.000 toneladas por hectare, tá? Agora, um dado que o César acabou de me passar, né, da Emater, o colega César aqui, nós temos aproximadamente aí 99 mil, né, César, de hectares cultivados aqui na região, aproximadamente, né? Vamos considerar uns 6% só disso. Digamos que fossem vamos pensar só em 6 mil hectares. São 1.000 toneladas em um hectare, em 6 mil hectares dariam 6 milhões de toneladas de solo perdido. Se considerássemos só 10 centímetros. Isso, claro, e se toda essa área tivesse sido perdida, né? A gente sabe que depende muito do manejo do solo, depende do tipo de solo e etc. Mas a nossa região aqui até não foi tão afetada, mas em outros locais do Rio Grande do Sul a coisa foi muito mais grave, né? Podendo até passar disso. E só para concluir, Ademar, considerando então que que se leva 500 anos para formar um centímetro, uma pessoa que viva 90 anos, uma pessoa que durante seus 90 anos de vida teria acompanhado a formação de quantos centímetros de solo? Apenas 0,18 centímetros. Dá 1,8 milímetros. Quase nada, né? Então, aí e dá para fazer outras considerações com isso. Mas só para trazer para reflexão aqui, para discussão, da importância, então, do manejo do solo, do cuidado do solo, que é um recurso natural, renovável, entre aspas. Para a nossa geração não é renovável, né? Isso é uma escala geológica, né? Então, por isso, toda essa preocupação em relação ao manejo e em relação à adoção, né, de práticas mais conservacionistas. O senhor falou do que se perde, mas existe alguma forma de a gente ganhar esses séculos aí, essas centenas de anos? Boa porque pergunta. se trabalha muito, seja em plantio direto, seja... Nós estamos falando, e é importante essas colocações para que você em casa entenda um pouquinho melhor do que significa perder solo e o quanto custa para recuperar esse solo. Estamos falando de tempo, mas assim, na minha análise de jornalista, significa o quê? Pegar terra de outros lugares e cobrir esse solo? Não apenas isso, isso não é recuperação do solo, né? Eu acho que essa parte de perda, nós temos que manter o que nós temos. E para manter o que nós temos, o produtor deve ter um planejamento, e nós técnicos ajudá-lo nesse sentido e adotar as técnicas da agricultura conservacionista para manter esse perfil do solo, que são plantio, colheu, semeou imediatamente, plantio em nível, rotação de culturas, terraceamento agrícola aí nas áreas declivosas, né? Então, todo esse manejo, essa organização de cada propriedade é que vai fazer nós manter esse recurso natural e não perder ele tão intensamente. E esse solo, Ademar, não volta mais, esse está perdido. Foi parar nas baixadas ou nos rios ou vai para o mar. Isso não volta mais. E aí tem que... Como fazer para recuperar ou transformar aquela camada lá que ficou degradada, esse é o nosso desafio. E depende também do tipo de solo. Tem solos que toleram mais perdas, entendeu? Agora, tem solos que tem 20, 30 centímetros só de camada fértil, aí depois já vem a rocha. Então, isso é muito mais complicado. Então, cada caso é um caso. Onde vai parar esse solo é um assunto para um outro programa, né? Daí teremos debate assim, talvez mais tão importante como esse no programa de hoje.
Mas antes de a gente concluir, eu queria realmente uma colocação individual de cada de vocês a respeito das expectativas. Afinal de contas, acredito que vocês vão ficar o resto da vida trabalhando e estudando alternativas para melhorar a nossa situação. Mas, enfim, tem alguma alternativa, tem alguma decisão a ser tomada? Ou seja, unir esforços? Sim. Começar agora? Sim. Mas como? Não é uma questão de encher um copo d'água ou buscar uma alternativa ali no mercado. Não, é uma questão de tempo, e muito tempo. Exatamente, Ademar. Acho que você foi muito feliz nessa observação, né? O que a gente tem comentado, né? Essa parte de manejo do solo, ela não pode ser pensada só de uma forma muito breve, ela tem que ser pensada de uma forma maior, mais ampla, a mais longo prazo. Então é um trabalho que tem que ser iniciado, já foi iniciado, né? Tem que ser iniciado e tem que ter uma continuidade. Então, esse trabalho de melhoria da fertilidade, melhoria das condições físicas do solo, melhoria do manejo da água, das chuvas, né? Que aí, como nessa última situação que teve um excesso de água, né? A gente precisa guiar essa água para que ela não cause estragos nas lavouras, nas estradas, né? Ou até mesmo para os mananciais de água. Então, o que a gente tem que dar ênfase aí para os produtores e para os técnicos? É realmente incentivar os produtores a buscar fazer melhoria no manejo de rotação de culturas, melhorar ao máximo possível o sistema plantio direto que ele tem lá na propriedade, buscar ajustar a parte de fertilidade do solo, porque isso reflete no potencial que as culturas têm, seja ela as culturas de grãos, seja ela na parte de horticultura, fruticultura, ou até mesmo nas plantas de cobertura que a gente utiliza. Então, é um trabalho que sozinho a gente não vai conseguir obter um êxito do ponto de vista também regional. Então, a gente precisa unir esses esforços justamente para atingir essa meta aí, e a importância, né, da melhoria do manejo e da conservação do solo e, como diz o César, né, também da água, né? O solo e a água são irmãos, um precisa do outro, né? Então, vamos ter que unir esforços para conservação do solo e da água e fazer o melhor manejo possível dessas nossas áreas agrícolas. Eu queria fazer uma colocação, o senhor falou em incentivo. Eu acho que além de incentivar, às vezes, em alguns casos, precisa convencer certos produtores que é preciso continuar. Porque eu acredito que tem muita gente meio que desistindo dessa atividade. Assim como vem ocorrendo, não apenas por causa da vinda dessas famílias para a cidade. Fazer agricultura hoje, Ademar, ela é uma atividade profissional, né? O produtor está rodeado de técnicos, de universidades, de gestores. Precisamos de políticas públicas, tanto a nível estadual e municipal, para que nos ajude tecnicamente, que incentive o produtor a estar lá produzindo alimentos. Com essas perdas de solos, vamos certamente muitos anos para recuperar, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas, como diz, a sucessão familiar, né, está lá, está gerindo as suas propriedades, né, e com isso a gente quer que esses recursos naturais fiquem e tornem-se produtivos aí para muitas gerações. Fábio. Eu vejo que esse envolvimento da universidade, da Emater, das cooperativas, já é um início de desenvolvimento, né? E estímulo para o produtor a fazer acontecer, né? A gente sabe que manejo de solo, a maior parte das vezes, leva tempo para tu corrigir um nutriente, né? Então, a gente é muito imediatista, tu quer iniciar hoje, na mesma safra, tu já quer colher o resultado. E muitas das vezes a gente sabe que demora, então a gente tem que ter esse tempo, né? E até o envolvimento público aí, dos governos, de incentivo nesse sentido. Até a gente teve como foi falado, muita perda de solo, né? Não inundou as cidades, mas a perda de solo foi a nível geral do Rio Grande do Sul. Então, tem que ter algum incentivo nesse sentido para conseguirmos evoluir.
Professor Antônio, eu acredito que eu quero fazer uma colocação, não sei se é isso que o senhor vai falar, mas a universidade tem uma missão, né? Formar os acadêmicos que continuem nessa batida, porque às vezes nem sempre isso é possível, né? Mesmo que esses nossos acadêmicos possam atuar em outras regiões que de repente não foram tão atingidas assim. Perfeito, Ademar, viu? Acho que o pessoal já conseguiu perceber aí que nós somos apaixonados pelo solo, né? Somos apaixonados pela agronomia, pela agricultura, e a gente ficaria aí até amanhã falando. São muitos assuntos e são assuntos realmente importantes, relevantes, né? Essa questão da formação acadêmica a gente vem desempenhando aí na agronomia desde 2008, né? Eu, o professor Jardes, sempre com a parceria aí dos colegas aí das cooperativas, da Emater, né? E o nosso intuito é esse, formar um aluno dentro da agronomia plena, né? Que ele consiga trabalhar ali sempre pensando na questão da conservação, agricultura conservacionista, né? E esse tem sido, né, o nosso legado, a nossa contribuição para a sociedade, formando profissionais competentes, qualificados, conscientes dessa problemática toda aí. Eu só queria concluir uma coisinha, que hoje a gente precisa entender a fertilidade não mais só como química, sim, a fertilidade hoje tem que ser vista integralmente, envolvendo também as questões físicas e biológicas, né? Então, se nós olharmos o todo, não adianta você ter só a reposição de fertilizantes, de calcário, se você não está fazendo o manejo correto, não vai adiantar muito. Vai chegar uma hora que isso aí, as plantas não vão dar resposta à aplicação do adubo ou só à aplicação do calcário. Isso tem que ser feito em conjunto com as questões físicas e biológicas também, que é a preservação da matéria orgânica, resumidamente, né? Que bom, nós teríamos certamente muito mais assuntos, nós poderíamos até aprofundar melhor esse assunto, mas eu quero colocar esse espaço à disposição. Na hora que vocês desejarem, por favor, retornem aqui, porque esse é um espaço aberto justamente para nós informarmos melhor a nossa sociedade, a nossa comunidade como um todo. Ok, estamos encerrando então mais uma edição aqui do programa Expressão Universitária e quero agradecer aí o professor Jardes, professor Antônio, ao engenheiro agrônomo César da Emater e assim como o Fábio da Cooperalfa. Eu agradecendo então mais uma vez a presença de vocês, eu quero deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho aí a você em casa que semanalmente nos prestigia aqui no programa Expressão Universitária. Grande abraço, até o próximo programa.